O vídeo de hoje será sobre a NR12, que trata da segurança em máquinas e equipamentos. Trarei os tópicos mais importantes com destaque em ilustrações para facilitar o seu aprendizado. Vamos ao vídeo, portanto, ok? Iniciando, dos princípios gerais, esta norma e seus anexos definem o que? Referências técnicas, princípios fundamentais e medidas de proteção para que resguardar a saúde e integridade física dos trabalhadores e também estabelecer requisitos mínimos para a prevenção de acidentes e doenças do trabalho em quais fases? Nas fases de projeto e de utilização de máquinas e equipamentos e ainda a sua fabricação, importação, comercialização, cessão a qualquer título em todas as atividades econômicas, sem prejuízo da observância do disposto nas demais normas, ok? Além disso, normas técnicas oficiais ou normas internacionais aplicáveis na omissão destas, ok? E opcionalmente normas europeias. As disposições desta norma referem-se a máquinas e equipamentos novos e usados, informação importante, tanto novos quanto usados, exceto, ou seja, não incluindo nos itens em que houver menção específica quanto à sua aplicabilidade. As máquinas e equipamentos comprovadamente destinados à exportação estão isentas, ou seja, não estão incluídas no atendimento dos requisitos desta norma. Guarde essa informação. Se for destinada à exportação, está isenta do atendimento da NR12, ok? Então, continuando. Esta norma não se aplica, muito importante. Letra A máquinas e equipamentos movidos ou impulsionados por força humana ou animal. Letra B, máquinas e equipamentos expostos em museus, feiras ou eventos para fins históricos ou que sejam considerados como antiguidade e não seja mais empregado para fins produtivos, desde que tenham condição, sejam adotadas medidas que garantam a preservação da integridade física dos visitantes e exportadores. Nessas condições, não se aplica a NR12. Letra C, a máquinas e equipamentos classificados como eletrodoméstico, também não se aplica. Letra D, a equipamentos estáticos. Letra E, ferramentas portáteis e ferramentas transportáveis semi-estacionárias operadas eletricamente que atendam aos princípios construtivos estabelecidos na norma técnica tipo C, parte geral e específica nacional e na ausência desta norma técnica internacional aplicável. Letra F também não se aplica a máquinas certificadas pelo Inmetro, desde que atendido todos os requisitos técnicos de construção relacionados à segurança da máquina. Então, se for certificada pelo Inmetro e atender todas essas requisições, também não se aplica a NR12, ok? Muito detalhe importante. Resumindo, as situações que não se aplica a NR12, equipamentos movidos à força humana, expostos em museus, eletrodomésticos, estáticos, portáteis e certificados pelo Inmetro, atendidos os requisitos. É permitida, portanto, pode a movimentação segura de máquinas e equipamentos fora das instalações físicas da empresa para fazer o quê? Reparo, adequações, modernização tecnológica, desativação, desmonte e descarte. Nessas circunstâncias, é permitida essa movimentação fora das instalações. São consideradas medidas de proteção a serem adotadas nesta ordem de prioridade, ou seja, qual que vem primeiro? Então, em primeiro lugar, a letra A, deve ser adotadas medidas de proteção coletiva, ok? Depois das medidas de proteção coletiva, letra B, aí vão ser implantadas medidas administrativas e de organização no trabalho. E por fim, letra C, se estabelece as medidas de proteção individual. Então, por último, o EPI. Do arranjo físico e instalações. Nos locais de instalação de máquinas e equipamentos, as áreas de circulação devem ser devidamente demarcadas em conformidade com as normas técnicas oficiais. Então, se tiver máquina e equipamento circulando, tem que estar demarcada a área. É permitida, então é possível a demarcação das áreas de circulação utilizando-se o que? Marcos
baliza ou outros meios físicos. As áreas de circulação devem ser mantidas desobstruídas. A distância mínima entre máquinas, esse item é importante, em conformidade com as suas características e aplicações, deve resguardar a segurança, ou seja, não tem uma distância mínima estabelecida. Ela deve resguardar a segurança dos trabalhadores durante sua operação, manutenção, ajuste, limpeza e inspeção, de modo a permitir a movimentação dos segmentos corporais em face da natureza da tarefa. Nas máquinas móveis que possuam rodízio, pelo menos 2 deles devem possuir travas. Informação importante. As máquinas, áreas de circulação, os postos de trabalho e quaisquer outros locais em que possa haver trabalhadores devem ficar posicionados de modo que não ocorra transporte e movimentação aérea de materiais sobre os trabalhadores. De forma alguma é permitido que faça um içamento, por exemplo, de um equipamento sobre os trabalhadores, ok? Devido ao risco ser muito alto. São proibidas nas máquinas e equipamentos. O que é proibido? Letra A. Utilizar chave geral como dispositivo, seja de partida ou de parada. B. Proibida a utilização de chave tipo faca nos circuitos elétricos. E por fim, letra C. É proibido a existência de parte energizadas exposta de circuito que utilizem energia elétrica. Agora, dos dispositivos de partida, acionamento e parada. Esses dispositivos, eles devem ser projetados, selecionados e instalados de modo que, letra A, que eles não se localizem em suas zonas perigosas. B, que eles possam ser acionados ou desligados em caso de emergência por outra pessoa. Guarde essa informação, que não seja o operador. Letra C. Esses dispositivos eles devem impedir o acionamento ou desligamento involuntário pelo operador ou qualquer outra pessoa de forma acidental. Esses dispositivos também eles não podem acarretar riscos adicionais e, por fim, eles têm que dificultar a burla, ok? Continuando, agora, dos dispositivos de parada de emergência. As máquinas devem ser equipadas com mais dispositivos de parada de emergência, por meio dos quais possam ser evitadas situações de perigo latente e existentes. Esses dispositivos não devem ser utilizados como dispositivo de partida ou acionamento. Guarde essa informação. Jamais esses dispositivos devem ser usados como partida ou acionamento. A função de parada de emergência não deve, letra A, ela não deve prejudicar a eficiência de sistema de segurança ou dispositivo com funções relacionadas à segurança. Essa função também ela não deve prejudicar qualquer meio projetado para resgatar pessoas acidentadas. E por fim, essa função não deve gerar risco adicional. Dos manuais, as máquinas e equipamentos devem possuir manuais de instruções fornecidos pelo fabricante ou importador com informações relativas à segurança em todas as fases de utilização. Deve ser em todas as fases, ok? Continuando, os manuais devem, letra A, ser escritos na língua portuguesa Brasil com caracteres do tipo e tamanho que possibilitem melhor legibilidade possível, acompanhado das ilustrações explicativas. Letra B, esses manuais devem ser objetivos, claros, sem ambiguidades e em linguagem de fácil compreensão. Letra C, esses manuais devem ter sinais ou avisos referentes a seguranças realçados. Então deve ter um destaque. E por fim, item D, esses manuais devem permanecer disponíveis a todos os usuários nos locais de trabalho. Outros requisitos específicos de segurança. É proibido, portanto não pode, o porte de ferramentas manuais nos bolsos ou locais não apropriados para essa finalidade. A pessoa não pode colocar com ferramentas no bolso, tem que colocar no local apropriado. Do conteúdo programático e da capacitação. Do conteúdo programático da capacitação. A capacitação para a operação segura de máquinas deve abranger as etapas teórica e prática. Dessa forma, guarde essa informação. O operador de máquina ele deve ter uma formação que abranja tanto a parte teórica como a parte prática.
para proporcionar a competência adequada do operador para que seja possível realizar um trabalho seguro. A etapa prática, ela deve ser supervisionada e documentada, podendo ser realizada na própria máquina que será operada. Na própria máquina pode ser feito esse treinamento, ok? Dos meios de acesso à máquina e equipamentos. É proibida a construção de rampas com inclinação superior a 20 graus. O limite é até 20 graus em relação ao piso. As escadas de degraus sem espelho devem ter as seguintes dimensões. Letra A, a largura útil mínima deve ser de 60, então essa largura aqui. Letra B, degraus com profundidade mínima de 15, essa profundidade aqui, mínima de 15. Letra C, degraus e lança uniforme nivelado e sem saliência, ou seja, não pode ser inclinado, por exemplo. Letra D, altura máxima entre os degraus de 25 centímetros, essa altura aqui. Letra E, plataforma de descanso com largura útil mínimo de 60 centímetros e comprimento em intervalo de no máximo 3 metros de altura. Ou seja, uma escada que tem 6 metros de altura, a cada 3 metros tem que ter uma área de descanso, ok? Letra F, então, projeção de grau R sobre o outro deve ser maior ou igual a 0. E letra G, profundidade livre G deve atender a essa fórmula, ok? A de escada de degraus com espelho, falamos da sem espelho, agora com espelho. Devem ter o quê? A largura mínima deve ser de 60 centímetros. A profundidade dos degraus mínima deve ser de 20. Então, essa profundidade aqui mínima deve ser de 20. Degraus e lança uniforme nivelado sem saliência. Letra D, a altura entre os degraus é de 20 a 25. Portanto, essa altura aqui, entre 20 e 25. Letra E, plataforma de descanso mínima útil de 60 centímetros a cada 3 metros de altura. Conforme um exemplo daquela escada, se tiver 6 metros, deve ter um descanso a cada 3 metros. Do glossário, burla. O que vem a ser burla? É o ato de anular de maneira simples o funcionamento normal e seguro dos dispositivos ou sistemas da máquina, utilizando para acionamento quaisquer objetos disponíveis, tais como parafusos, agulhas, peças e chapas de metal, objetos de uso diário como chaves e moedas ou ferramentas necessárias à utilização normal da máquina. Ou seja, é a famosa gambiarra, isso é proibido. Escada do tipo marinheiro. É um meio permanente de acesso de um ângulo de lance de 75 a 90 graus, cujos elementos horizontais são barras ou travessas. Ok? Continuando, o que vem a ser manutenção preventiva é aquela realizada em intervalos pré-determinados ou de acordo com critérios prescritos e é destinada a reduzir a probabilidade de falha ou degradação do funcionamento do componente. Já a manutenção preditiva é aquela que permite garantir uma qualidade de serviço desejada com base na aplicação sistemática de técnicas de análise, utilizando esse meio de supervisão centralizado à amostragem para reduzir a manutenção preventiva e diminuir a corretiva, ok? Máquina e equipamento para fins desta norma inclui somente máquinas e equipamentos de uso não doméstico e movido por força não humana, ok? Então, não pode incluir o doméstico e o movido à força humana. Rampa é o meio de acesso permanente e a inclinação entre 0 e 20 graus. Zona de perigo é qualquer zona dentro ou ao redor da máquina ou equipamento onde uma pessoa possa ficar exposta a risco de lesão ou danos à saúde, ok? Portanto, foram essas dicas do vídeo, elas vão te ajudar bastante, mas se você quer ter acesso a um conteúdo completo que inclui teoria mais questões comentadas dos assuntos que são cobrados nas provas e concursos de segurança do trabalho, eu criei o Kit de Aprovação Segurança do Trabalho. São mais de 150 videoaulas com teoria mais questões comentadas. São centenas de alunos, portanto irei deixar o link abaixo do vídeo para você conhecer o Kit de Aprovação Segurança do Trabalho.
Se caso tenha gostado, deixe seu joinha, inscreva-se no canal, como também deixe seu comentário. No mais, fique com Deus e até o nosso próximo vídeo.